Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos mais um final de trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições da CPAD. Chegamos na lição final de número 13, onde nós vamos tratar sobre a família e a sua natureza. O textuário está em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículo de 18 ao 24. Nós vamos estudar a origem do homem e da mulher, a formação da mulher e também a família, o seu papel fundamental na sociedade. Vamos estudar os princípios básicos do casamento e também vamos estudar o desafio da igreja diante das circunstâncias adversas que são contrárias à família. Amados irmãos, chegamos em mais um final de trimestre, que Deus venha nos abençoar ricamente nesta oportunidade tão abençoada de nós estudarmos um tema mais rico de toda a lição, que é sobre a família. Hoje nós vamos estudar sobre um tema muito especial, muito atacado pelo nosso inimigo, que ele jamais quererá que a família continue para sempre. Mas Deus colocou exatamente no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, uma cláusula, dizendo que o que ele, o Senhor, ajuntou, não separe o homem. Deus havia dito de uma forma determinante, ou até mesmo de advertência: não tente separar. Haja vista que o diabo tentou o primeiro casal no jardim do Éden. Ele conseguiu separar o casal do Criador, fazendo com que eles pecassem contra Deus. Mas a Bíblia mostra que Adão e Eva não se separavam um do outro. Isto mostra que a advertência de Deus ainda continua para aqueles casais, aquela família que se uniu. Diz a palavra que não separe o homem. É uma advertência bem clara que nós podemos ver logo no jardim do Éden, quando Deus fez a casa do homem. E disse Deus, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Então Deus plantou, é Deus quem fez a casa do homem. E depois colocou o homem dentro da casa. O homem foi feito de uma forma, podemos dizer, como se estivesse solitário. Deus fez os animais, os macacos e as macacas, os bois e as vacas, etc. E o homem estava exatamente sozinho e olhava para cada par de animais, macho e fêmea, e nós podemos ver ele sozinho, solitário. E a nossa leitura bíblica em classe, principalmente aqui nós podemos ver aonde está escrito textuário: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, serão ambos uma só carne. Versículo 18 de Gênesis 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez exatamente aqui, disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora. Adjuntora. Então, nós podemos observar que Deus fez o homem e disse que a primeira atividade do homem seria exatamente cultivar. Cultivar a terra, tá certo? Então, o homem não poderia receber a sua esposa, a sua mulher, sem primeiro cultivar. Então, isto mostra que o passo inicial para um bom relacionamento dentro do casamento é o cultivo nas relações íntimas, pessoais, emocionais, espirituais. Então, o cultivo é exatamente a melhor arma para exatamente dissipar qualquer problema que venha surgir dentro do lar. Aí nós podemos observar exatamente que Deus havia falado através de João
através da sua palavra, que João, ao mencionar a sua pregação, diz a Bíblia de uma forma profética, ele converterá. Ou seja, João Batista anunciando o caminho do arrependimento. Pelo Espírito Santo, nós podemos que ele converterá os corações dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isto mostra que a família foi sempre um projeto de Deus, e até mesmo o Senhor Jesus Cristo, falando sobre as suas parábolas, ele mencionava sempre a família, porque é a base de toda a sociedade. Ele mencionando o pai de família, um certo pai de família. Então a família é tido como uma base para mencioná-lo em qualquer doutrina, em qualquer ensinamento, em qualquer parábola. Então o Senhor Jesus Cristo sempre mencionava a família quando ia ensinar a respeito do reino de Deus. Então nós podemos observar que a família, ela foi originária em Deus. Então nós podemos observar logo de início o começo nós podemos ver aqui, Deus veio a Adão. Adão veio 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. De Caim surge a sua geração. De Abel morre a geração. Então Deus suscita novamente através, não diretamente de Deus. Então Deus ele vai usar aqui o próprio Adão para vir exatamente uma nova geração. Então de Adão surge um outro filho, Sete. Esse outro filho, exatamente nós podemos ver que a sua geração vai crescer de uma forma que poderá agradar ao Senhor, de uma forma de culto, de louvor a Deus. Aí nós vemos aqui que essa geração aqui, ela para em Abel, certo? Ela não continua. E Caim continua com seus filhos, a geração de Caim, que é chamado de geração dos filhos dos poderosos. E nós podemos observar que de Sete surge a geração piedosa, a geração que serve a Deus, que é temente a Deus. E aqui nós podemos ver que Sete foi feito à imagem de Adão, e não à imagem de Deus. Então somente Adão foi feito à imagem de Deus. E os homens vieram a ser a imagem de Adão, segundo o que está escrito em Gênesis, capítulo 5 e 6. Então nós podemos ver que de Sete surge uma nova geração, uma geração piedosa. E nós podemos ver que esses aqui são os filhos de Adão. Adão caído. Então, vejamos, meus amados irmãos. A primeira geração, a segunda geração. Só que a Bíblia vai mostrar que essas duas famílias, elas se unem. Atenção, no Gênesis, no capítulo 6, aonde nós podemos ver os filhos dos poderosos se unindo com os filhos de Adão, que são os descendentes de Sete. E aqui nós podemos ver o quê? O surgimento de uma nova geração, a terceira geração, aonde Deus abominou, onde Deus vai destruir exatamente com o dilúvio. Nós podemos ver que esta geração de Caim tinha um sinal. Esse sinal que Deus colocou sobre Caim. Olha o sinal aqui, irmãos. O sinal que Deus colocou sobre Caim. O que é isso? Para que Caim não fosse endemoniado. Os demônios, depois que Caim matou seu irmão Abel, os demônios queriam apossar-se de Caim para matar Caim. Porém, Caim recebeu um sinal espiritual de Deus. Então nós podemos ver aqui o sinal que ninguém poderia matar Caim sem antes de Caim exatamente cumprir os propósitos de Deus. Então nós vemos Caim aqui com a geração que tinha um sinal, certo? Que protegia contra a morte.
E do lado de cá, nós podemos ver que Sete era uma geração piedosa, temente a Deus. Aí, quando se une aqui, os filhos de Caim, os poderosos, tá certo? Com os filhos de Sete, de Adão, surge uma terceira geração totalmente endemoniada. Ou seja, uma geração sem o sinal de Caim, sem o Espírito de Deus que estava exatamente sobre os filhos de Sete, que levavam a geração dos filhos de Sete a adorar a Deus. Meus amados irmãos, isto mostra que a família, quando elas estão se unindo de uma forma desigual, que a Bíblia chama de um jugo desigual, Deus não tolera e jamais tolerar que o ímpio esteja unido com o justo. Deus ele jamais se une com o diabo. Com isso nós temos os filhos de Caim e os filhos de Sete, que eram tementes a Deus. Por causa do sinal, Deus permitiu que Caim sobrevivesse. Mas Caim, a sua semente, nós vemos que era maligna. Quando eles se unem, Deus viu que a geração que surge aqui, olha aqui, irmãos, nós temos os ímpios e os justos. Quando os ímpios e os justos se unem em matrimônio, em família, então a geração que vai surgir dos dois é uma geração louca, que não conhece jamais a Deus. Primeiro, por quê? Porque se o filho vai nascer e olha para o pai, que é temente a Deus, e depois olha para a mãe, que é ímpia, e vice-versa, então, a quem ele vai seguir? A quem ele vai tomar por exemplo? É por isso que está cheio de advertência sobre o jugo desigual. Seja na área educacional, na área profissional, na área religiosa, nós temos que ver esta recomendação do apóstolo Paulo. Porque o jugo desigual não é somente na área da fé, da mesma crença, da mesma religião, mas é também em outras áreas que nós podemos ver na profissão, na educação, etc. Então nós podemos ver que surgiu uma geração de famílias maligna no capítulo 6, por causa da geração das famílias de Caim com a geração das famílias de Sete. Então Deus viu que era totalmente famílias endemoniadas que não serviam a Deus, não eram temente a Deus, e diz a palavra que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então nós podemos ver exatamente aqui que Deus no Éden, lá no Éden nós podemos ver que o homem foi colocado, porque nós podemos ver aqui o jardim, certo? O jardim, né? Aqui é o Éden, aqui é o jardim. Deus plantou um jardim, então o jardim não é o Éden. Então o jardim é a casa do homem. Deus plantou um jardim no Éden, jardim. E nesse jardim Deus colocou 4 tipos de árvore. 4 tipos de árvore. Certo? 4 tipos de árvore. Agradável à vista, boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Aí nós podemos ver que o homem estava aqui. E a mulher foi criada exatamente da sua costela. Nós vemos que Adão não teve nenhuma infância. Não teve exatamente como todos os homens agora vêm depois de Adão. O nascimento, a infância, a adolescência e a fase de adulto. Então Adão veio direto de Deus já adulto, sem nem passar por nenhum desses estágios que a vida oferece. Tá certo? Então, podemos dizer que Adão não teve exatamente uma mãe com cordão umbilical. Então Adão não teve exatamente a marca daquele cordão no seu corpo. Nós vemos que era diretamente de Deus que Adão veio e recebeu ordem ali no jardim do Éden. E a ordem para o homem, olha aqui, a ordem para o homem era que ele fosse o professor, o mestre, que ele fosse o sacerdote, que ele fosse o administrador, que ele fosse o vigia,
certo? Ou seja, para ele guardar o jardim, porque Satanás estava nas regiões celestes. Satanás estava aqui. E Satanás ele veio rastejando que nem uma cobra, a fim de entrar no jardim do Éden. E foi exatamente aqui que Satanás ele engana a mulher. Então vejamos aqui, irmãos. A mulher foi colocada como a disjuntora. Então nós vemos aqui a mulher colocada como a disjuntora e o homem aqui. Então a mulher foi colocada adiante do homem. Então nós podemos ver que a serpente, ela veio, falou primeiro com Eva, ok? Falou primeiro com Eva. E nós observamos que ela deu ouvido à voz da serpente. O que ela deveria fazer antes de ter exatamente, ou seja, de responder. Então a resposta que deveria dar a serpente, ela não poderia dar por si mesma. Por quê? Porque Deus deu ordem ao homem, Deus deu autoridade ao homem, então estava no controle do homem o jardim para guardar. Então Eva, ela tinha que ir até Adão, e Adão exatamente trazer a resposta. É isso que nós podemos observar. Por quê, irmãos? Nós observamos que Deus deu autoridade ao homem para ser o sacerdote. Certo? Sacerdote. Aquele que pode doar a sua própria vida em prol da sua esposa. Assim como diz a Bíblia, como Cristo deu a sua própria vida em prol da sua igreja. Então, se por acaso Eva falhasse, como falhou, então Adão ele tinha por obrigação de entregar-se a si mesmo a Deus. Ok? Por quê? Porque esta era a forma de garantir a ressurreição e a vida eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado terá que sair. Então, não é porque o pecado entrou por Eva, ela agora estava condenada sem chance de redenção. Não, Deus colocou Adão no caminho exatamente para solucionar se houvesse uma queda de Eva. Por isso que Deus colocou aqui a segunda opção, que era exatamente o cordeiro. Nós observamos que houve um cordeiro aqui, que quando Adão falhou, Deus matou o cordeiro. Porque está escrito que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então a família, ela estava exatamente diante de Deus para viver eternamente. Porém, se ela pecasse, se a mulher pecasse, tinha um homem, que era Adão, para dar sua vida em prol dela. Porém, se Adão falhasse, tinha um cordeiro aqui, que Deus ia exatamente tirar exatamente a pele para vestir a nudez do primeiro casal. E foi o que aconteceu, irmãos. Eles ficaram nus. Como assim? O pecado, ele sempre deixa o homem nu. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveria ser tocada, ou seja, ser comida, ela proporcionou essa nudez ao homem. Foi o que Deus disse a Adão: comeste tu da árvore do conhecimento, ou que eu te ordenei que não comesse? Então, existe hoje os nossos filhos que, por algum motivo, chega até nós e diz: pai, não precisa mais me ensinar sobre isso, porque eu já sei tudo sobre isso. Eu já conheço isso. Isto é, eles já procuraram na árvore do conhecimento do bem e do mal o que é certo e o que é errado. Ou seja, dentro do contexto que nós estamos estudando, os pais devem ensinar os filhos a se corrigirem, a andar no caminho que deve andar. E não os filhos conhecer o certo e o errado por si mesmo. É o que Deus nunca quis, que eles viessem conhecer o bem e o mal alienado de Deus. Então nós podemos observar que nós vemos que os filhos, eles querem andar exatamente sem nenhuma opinião, sem nenhum conselho,
quer andar com seu próprio nariz, mostrando que Deus não aceita que os filhos venham a se corrigir-se a si mesmo. Deus deu os pais para que os filhos venham a andar em conformidade com aquilo que Deus instruiu aos pais. Então, nós podemos ver que a família ela é formada desde o seu fundamento. Nós podemos ver que o homem veio primeiro, mas a família tem o seu fundamento. Nós podemos ver aqui, ó o fundamento da família. Embora o homem veio primeiro, mas é a mulher que é a base da sustentação da família. Então começa com a mulher. Nós podemos ver que disse Deus na sua palavra que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a edificação está aqui, ó, a base. A edificação está aqui, a mulher. Então ela edifica a casa. Então o homem está sendo o cabeça dela e nós temos Cristo sendo o cabeça do homem e Deus sendo o cabeça de Cristo. Aí nós podemos observar o seguinte, que onde está aqui exatamente a submissão e o amor? A submissão ela está de baixo para cima e o amor está de cima para baixo. Porque Deus amou o mundo que deu a Cristo. Ó, Deus amou o mundo que deu a Cristo. Cristo fez o homem e o amou. Depois nós vemos que o homem deve amar sua mulher. Embora a base seja na mulher, mas nós vemos Paulo falando em Efésios capítulo 6, certo? Nós podemos ver capítulo 5. Nós podemos ver Paulo falando sobre 6 vezes o vós. Por que vós? Porque Paulo vai dizer, vós, ó, primeiro, mulheres, vós maridos, né? Mulheres, maridos, vós pais, vós filhos, vós, olha aqui, servos, vós senhores. Veja, meus irmãos, senhores, 6 vezes o vós. E nós podemos ver o seguinte, que os pais, né, nós podemos ver o marido e a mulher e os filhos. O que é que nós podemos ver aqui? Os filhos estão exatamente na obediência, obedecer aos vossos pais, no temor ao Senhor. Marido, ame a sua mulher. Mulher, submeta-se ao seu marido. Então nós podemos ver que a recomendação é clara e isso serve para curar ambos na família. Primeiro nós podemos observar que a família ela é curada quando não há nenhuma quebra do elo exatamente familiar. O elo entre pai e filho, entre filho e pai, entre marido e mulher e marido. Qual é o elo? Primeiro, submissão para a mulher. Segundo, amor para o marido. Terceiro, obediência para os filhos. Por quê? Porque isso se trata-se de uma máquina. E como é uma máquina, ela tem engrenagens e elas não podem quebrar. Quebrou uma, compromete toda a máquina que se chama família. Então a família, para ser feliz, perfeita, ela precisa estar exatamente em conformidade com a palavra de Deus. Primeiro, a mulher, ela começa exatamente no alicerce. É ela que edifica a casa, a sábia. E o marido a ama. E também os filhos obedecem. E não há nenhuma provocação de pais com iras aos filhos. Porque a única coisa que faz com que os filhos sejam iracundos, com raiva, é quando há exatamente a infidelidade conjugal entre os seus pais. O pai trai a sua esposa e a esposa trai exatamente seu marido. Isso provoca uma ira sem fim nos seus próprios filhos. E nós já podemos observar que
a mentira, por exemplo, Abraão mentiu, depois o filho Isaac mentiu, mas nós podemos ver que a mentira, atenção, a mentira ela era provocada por espíritos familiares. Então, espíritos familiares atuavam na família. Assim como Abraão mentiu, da mesma forma Isaac mentiu. Então, não bastava Abraão morrer para a mentira se acabar. Isaac também foi atingido pelos espíritos familiares, que são demônios que atacam a família, a fim de praticar os mesmos atos que os seus pais praticavam. Então nós podemos mudar isso. Como? Se submetendo à vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não deixar que os demônios entrem no lar, na família, e assim os pecados dos pais passam para os filhos, em termos não de ser hereditários, mas que os demônios que atuavam nos pais, nos avós, agora vêm atuar nos filhos, nos bisnetos, e assim eles conseguem exatamente estar sobre a família. Então podemos nós orarmos a Deus para quebrar essa barreira que o demônio tem provocado nas famílias, que são espíritos que atuam sobre famílias. Então, meus irmãos, nós podemos observar que a família tem um papel fundamental na história da humanidade. Ela é a instituição mais antiga, certo? Mas também Deus garantiu que a família se perpetuasse. Até hoje as famílias sobrevivem. Embora nós podemos ver, já estudamos em algumas aulas, que no período do fim haverá uma decadência, certo? Na família. Por quê? Porque o anticristo será contra todo tipo de família, porque ele tem aversão ao amor das mulheres. E no período do anticristo, a própria cidade, está escrito em Apocalipse, que é Jerusalém, ele vai chamar de Sodoma e Egito. Isto é, o império mundial do anticristo trará exatamente um ensinamento contrário exatamente à doutrina do casamento. É o que está escrito exatamente em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, onde diz que o Espírito de Deus fala expressamente que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, proibindo o casamento. Então, no tempo do reinado do anticristo, atenção, a homossexualidade feminina e masculina vai entrar em ação a todo rigor, a toda força, a todo vapor. Por quê? Porque, veja o nome da cidade, irmão. É Jerusalém, mas que espiritualmente agora é Sodoma, por causa dos atos deles. O que é que havia em Sodoma? Lá no tempo de Ló. O que é que havia em Sodoma? Não eram os anjos que estavam lá, sendo exatamente perseguidos por aqueles homens, velhos e moços e jovens, a fim de querer abusar deles? No final dos tempos, irmãos, Sodoma estará no mundo inteiro. Principalmente Jerusalém, que será uma capital do mundo desse período do anticristo, porque será governada pelo próprio anticristo e será chamada de Sodoma e Egito. Imagine aí, Sodoma e Egito. Como estará as famílias nessa época? Proibindo o casamento. Olha aí, nós estamos no período do fim e o casamento será proibido, exatamente o hétero, aquele que Deus fez macho e fêmea. Então, meus amados irmãos, nós podemos observar que Deus, ele sempre quis salvar a família. Sempre Deus deu oportunidade para salvar a família. No tempo de Abraão, no tempo de, nós podemos ver aqui, de Jó, no tempo de Ló, no tempo de Noé, certo? Por quê? Porque no tempo de Abraão chegou um anjo, os anjos de Deus vieram até Ló, porque Abraão intercedeu,
Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destruirá a cidade? Eu não destruo pelo amor dos 50. E Abraão foi abaixando. Se tiver 45, Senhor, não destruo. 30, não. 20, não. 10. Aí Deus disse, eu também não destruo pelo amor dos 10. Mas a Bíblia diz que terminou a conversa exatamente em 10. Por quê, irmãos? A intercessão de Abraão encerrou em 10. Abraão tinha em mente, irmãos, a família de Ló. Porque não é possível que o Ló não tenha, no mínimo, salvado exatamente a sua própria família da destruição de Sodoma e Gomorra. Porque Ló, ele tinha a sua mulher, atenção. Então vamos aqui, ó, Ló, a mulher. 2. Os anjos disseram, quem está aqui com você? Os filhos. Então nós temos aqui 2 filhos. Ó, suas filhas. Então, ó, 2 filhas. Teus genros, tuas noras. Então nós observamos o seguinte. Filhos, filhas. Então no mínimo 2 para cada filhos 2, filhos 2. Então se nós temos aqui os 2 filhos casando com duas mulheres lá em Sodoma, nós já temos aqui 4. Ó. E as 2 filhas casando com 2 de Sodoma, 2 homens de Sodoma, nós temos aqui mais 4 pessoas. Então mais 2 aqui, ó, Ló e a mulher. Somando aqui, nós temos 4, 8 e 10. Então a intercessão de Abraão estava correta. Ele pensava que Ló estava exatamente com a família salva. E o anjo veio exatamente para salvar a família. E pegou o anjo na mão da sua mulher, da mulher de Ló e das filhas. E os filhos? Cadê os filhos? Já que Ló tinha filhos, então cadê os filhos de Ló que os anjos não levavam? Irmão, então nós podemos ver que não valeu a pena os anjos levar os filhos. Principalmente por causa da contaminação que havia em Sodoma. Nós podemos observar que eles pegaram só na mão das filhas. Ainda por misericórdia de Deus, os anjos pegou na mão da mulher de Ló. Veja como Deus trabalha, irmão, querendo salvar a mulher. Isto mostra que Deus, ele cuida da família desde a mulher. Porque a mulher é exatamente a fábrica aonde vêm os novos filhos, aonde surge exatamente. Ela é a fábrica de onde sai exatamente bebês, aonde surge novos filhos, aonde surge novas famílias. Então Deus, ele tem que dar um jeitinho ali de proteger a mulher para poder a procriação estar exatamente na humanidade. Então nós podemos observar que a mulher foi pega pela mão e disse, corra e não olhe para trás. Infelizmente a mulher se perde. Por quê? Não adianta ter uma oportunidade e não abraçar ela. Não adianta você estar correndo no caminho e olhar para trás. Deus lhe dá uma oportunidade, mas nem sempre a oportunidade vai dizer que ela vai salvar você. Então, recebemos a oportunidade, agarramos ela, para que no final nós possamos ser bem-sucedidos. Então nós podemos observar que Ló se salvou apenas com as suas 2 filhas. Infelizmente não teve 10 justos em Sodoma e Gomorra. Por isso que a destruição de Sodoma e Gomorra foi certa. Deus destruiu Sodoma porque não tinha 10 justos, só tinha 3. Então nós podemos observar mais uma vez, no tempo de Noé, Deus havia dito que Noé e sua família entrasse, certo? Entrasse na arca. Nós podemos ver 3 compartimentos da arca, primeiro, segundo e terceiro. Animais selvagens, animais domésticos e as aves. Nós tínhamos aqui uma janelinha que apontava para o céu. E nós vemos uma porta aonde Deus fechou essa porta por fora. Então Deus fechou a porta por fora. Nós observamos que
Quando Deus disse, já depois das águas minguadas, onde vai sair a família novamente para o novo mundo, aí nós vemos que Deus deu a ordem, certo? Sai tu, Noé, tua mulher e teus filhos. Irmãos, leia a Bíblia aí e veja que quem saiu primeiro foi Noé. Então, ok, correto. Depois, não foi a mulher, foi os filhos. Olha aí, irmãos, ó, os filhos saíram. Por último, saiu a mulher. O que é isso, irmãos? A família já começou errado na nova civilização. Ou seja, houve uma briga aqui dentro que os dois não saíram junto. Aquela história, quando brigam, um fica lá atrás. Então os filhos ficavam exatamente no lugar onde deveria estar a sua mãe. Aonde Deus disse, o que Deus uniu, não separe o homem. Então sai tu, a tua mulher, e não é sai tu, teus filhos, depois a mulher. Por isso que Noé, quando chegou diante, exatamente, nós podemos ver Noé na tenda. Cadê a mulher dele dentro da tenda, irmãos? Onde nós podemos ver a mulher dentro da tenda com ele? Não estava, ele estava só. Presta atenção, quando o homem está só, não é bom que o homem esteja só. Noé havia se embriagado e agora, dentro da tenda só, ele fica nu. E o que foi que ele bebeu? Vinho. E ficou nu. O que foi que Adão comeu, tomou? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ficou nu. O que é que esse mundo de hoje toma e fica nu? Os vinhos, os prazeres. Eles ficam nu. Observamos que, quando o homem está só, não leva a mulher junto com ele, nós podemos ver que há uma brecha para a entrada da nudez. Ah, eu caí. Cadê a tua mulher? Ela estava só. Ah, eu quase caí. Quase. Jesus disse que já caiu. Por quê? Porque está no coração. Não precisa a prática para que venha a haver o pecado. Então, se no coração já há o pecado. É por isso que Jesus ele veio trazer exatamente essa mudança da lei. A lei dizia, se tu fizer. Jesus disse, em teu coração, se você pensar, já comete pecado. Então Jesus ele mostra exatamente que não é bom que o homem esteja só. Lhe falei uma disjuntora. Então a disjuntora é para ajudar o homem. É para estar adiante. A mulher, o homem. Então se vier a serpente aqui para falar com Eva ou com a mulher, observe-se, irmãos. Ela tem que ter escudo, certo? Contra as serpentes, os falsos irmãos, que venham falar mal, que venham degredir a imagem do marido. Então, ela tem que ter escudo. Infelizmente, muitas não têm escudo. Ela tem flecha. E as flechas, quando o inimigo chega, em vez de atacar a serpente, ela ataca junto com a serpente seu próprio marido. Com a flecha. Olha, irmãos. Ela pega a flecha e junto com a serpente ataca o esposo. Infelizmente isso acontece no lar. E aqui é a maior decepção que acontece no meio das famílias. Primeiro, como a mulher está adiante, então ela vem para ser a adjuntora. Ela não pode ter exatamente uma decisão própria, porque os dois são um. Eles precisam entrar em conversa para que também sejam um. Por isso que na oração, os dois se forem para fazer exatamente uma consagração a sós com Deus, precisam estar em acordo, ser um. Não pode jamais fazer um culto separado do marido. Ah, vou fazer um jejum, vou me consagrar. Não é assim, irmãos. Precisa
um acordo mútuo, porque os dois são um. Nós observamos que um culto, ele é feito exatamente de salmos, hinos, observa, salmo, hino, palavra, doutrina, e nós temos a ceia do Senhor. Então a comunhão máxima da igreja e Cristo, a comunhão máxima é a mesa do Senhor. O que nós observamos, que na hora que nós participamos do pão, nós provamos que estamos em comunhão com Deus. Então, essa relação mística entre Cristo e a igreja, nós podemos ver aqui na ceia do Senhor. É o objeto que mostra a comunhão entre o crente e Deus. Então nós podemos observar que quando o crente não participa da ceia e fica fora, ele causa ciúme. Portanto, o Espírito de Deus que está em vós, ele não tem ciúme de vós. Por quê? Porque quando nós não participamos, isto mostra que parece ou realmente está você com outro Deus ou deuses. Já que você não quer participar da mesa do Senhor para ser um com Deus. Foi isso que Jesus sempre orou, para que sejam um. Então não é diferente no casamento, na comunhão, aonde nós temos a cama. Então não é diferente. Por quê? Porque aqui também é um culto. Certo? Mas por que é um culto? Porque o casamento é sagrado. O casamento é sagrado. Está em relação ao eleito, sem mácula, sem ruga. Não há nenhum pecado exatamente aqui, quando os dois se unem. Tá certo? Por quê? Porque os dois precisam, olha aqui, ó. Eles precisam estar bem com Deus, o ágape. Eles precisam estar bem com o próximo ou com a sua esposa, que é exatamente a sua amiga, a sua companheira, a sua adjutora e também exatamente a sua irmã. Então, é o filia. E ele precisa estar também em relação íntima conjugal, que é o eros. Então essas são as três fases do amor que precisa estar entre os cônjuges, certo? Então nós vemos aqui entre marido e mulher. Essas são as três fases do amor. Então, quando um deles rejeita a participação mais íntima, que é a cama, certo? Porque a família precisa de cama, ó, cama, a família sim. Nós estamos estudando aqui sobre o casal, né? Então nós estamos estudando aqui, a família é formada de homem, mulher e filhos. Mas estamos estudando aqui sobre a relação íntima do casal. Então, o casal precisa de cama, mesa, ó, mesa e banho. Por que banho? Porque ele precisa lavar a esposa com a palavra. Ele precisa ensinar com a doutrina, com a Bíblia, com o ensinamento. Ele precisa mostrar as verdades para que os dois venham andar em sinceridade um com o outro. Atenção, irmãos. A mulher é mais sincera do que o homem. Porque quando Deus chegou para a mulher e falou com o homem, falou com a mulher foi sincera e disse: a serpente me enganou. O homem disse: foi a mulher que tu me deste. Mas Eva, sendo enganada, a serpente enganou a Eva. E ela disse: eu conversei com o diabo e o diabo me enganou. Então, cuidado, que a mulher já teve exatamente experiência com o engano. Já falou com o diabo. Então, às vezes,
essa questão de enrolar, ela desconfia, ela sabe, ela já foi enganada. Então não precisa de arrudeio. Que ela tem umas antenas parabólicas muito grandes e ela desconfia que aquele perfume não é. Que você não veio de casa de fulano de tal. Então não adianta, porque ela já experimentou o engano. Ela já foi enganada. Então, temos muito cuidado com essas enrolações. Sejamos verdadeiros. Sejamos pessoas que podemos, diante de Deus, pedir perdão, que podemos nos reconciliar e falar a verdade na hora em que a necessidade precisa da realidade ser compartilhada, para que os dois venham ter exatamente, ser fiéis um ao outro, pela verdade. Então nós podemos ver o seguinte: mas eu não vou para cá, não vou para cama. Então provoca também ciúme. Ah, você está com outro. Então, irmãos, podemos ver que o amor está entre essas três fases. Eles precisam estar bem, ir para a igreja. Eles precisam da amizade, estar na mesa, sair juntos. Porque o maior problema é quando se passa um cheque emocional. A sexta-feira, quando for sábado, nós vamos sair e tal, nós vamos comer junto e de repente não vai mais. Aí cria-se um clima desagradável e a confusão está feita. Por quê? Você passou um cheque e ficou na emoção dela e era sem fundo. Isso mostra que na hora do amor não vai funcionar. Por quê? O amor entrou no Serasa. Então cuidado com esses tais cheques que voltam vazios. Então podemos voltar aqui e compreender o seguinte: que o culto é formado, nós entendemos, de salmos, de palavra, e tem até mesmo o reteté. Então nós observamos que tanto do lado espiritual como no lado físico nós podemos ver que as coisas funcionam perfeitamente em comum acordo. É preciso nós entendermos o desenrolar exatamente do que Deus falou para Adão. Tem que logo beber água, cultivar, depois vai ao pote. Então cultive primeiro, depois bebe água. Então vocês observam que é preciso o cultivo. A maior realidade no meio do casal, para que ande bem, é a comunicação. Precisa se comunicar-se um com o outro. Precisa falar um com o outro. Esta é a lavagem pela palavra. Lavando pela palavra. Então o sacerdote, ele lavava. O marido deve lavar. Papel de sacerdote. Então nós podemos observar o seguinte: que a mulher jamais pode ter um governo paralelo com o do seu marido, como aconteceu com Vasti. Se lembra de Vasti? Vasti não se submeteu ao seu próprio rei, fez uma festa paralela com as mulheres e não se submeteu ao rei. Concluindo, perdeu o seu lugar de honra. É assim que a rainha você quer? Perder o lugar de honra, as primeiras cadeiras, o lugar de rainha diante do seu rei? Esté só vai entrar na história porque houve insubmissão. Aí a Esté entra na história. Então a falta da submissão faz com que outra entre no lugar. Isso é história, irmãos. Está na Bíblia isso aí. A Vasti não se submeteu, então o rei procurou Esté. Muitas esposas já perderam seus próprios maridos, já se partiram. E hoje sente falta das primeiras cadeiras, dos primeiros assentos. E hoje até mesmo em congressos pequenos não são mais nem chamados e não são mais nem reconhecidos. Apenas tem lembranças das
primeiras cadeiras, dos primeiros assentos, quando estavam em seus congressos, nas suas igrejas. Então, valorize o rei. Se submeta, seja obediente ao rei. É o seu marido que Deus lhe deu. A Bíblia mostra que Sara era muito inteligente. E ela conquistava o seu próprio esposo, o seu Abraão. E chegava para Abraão e disse: meu Senhor. O que é isso, irmãos? É porque ela era sábia. Ela conquistou Abraão simplesmente pela submissão. E quando isso acontece, é automático. O marido ama a mulher. É automático a submissão da mulher, o amor do marido. Por que Cristo amou a igreja? Então, nós observamos que a mulher e o homem, o tipo para se espelhar é Cristo. E a mulher, para se espelhar, é a igreja. Então, o homem a ama como Cristo amou. A mulher se submete como a igreja também se submete a Cristo. É difícil entender isso? A submissão, nada de escravidão. Veja, Deus deu a missão ao marido. Então a mulher ama essa missão e se submete a ela. É a mesma missão que o marido tem. De estar no culto, na área vocacional, gostar do que ele faz. Então, isto é exatamente a submissão. Estar debaixo, sob missão. Ou seja, debaixo da missão. Então, meus irmãos, nós podemos observar que é necessário esse compreendimento mútuo, em que o marido deve amar, que as mulheres sejam submissas, a esposa seja submissa, e assim venham andar em comum acordo. Jamais ter palavras terminais, que isso acaba com qualquer relacionamento. As palavras terminais que chamam um ao outro de palavras que não venham condizer com a verdade. Mentirosas, chamar de apelido, chamar disso, daquilo outro. Então tenhamos cuidado. As palavras terminais já dizem tudo. Ela termina tudo. Então, venhamos nós cuidar um do outro. O esposo cuida da esposa, a esposa cuida do esposo. Assim, nós podemos ver a bênção de Deus sobre o casamento. Meus amados irmãos, estamos encerrando esta aula e mostrando para vocês a necessidade de nós aprendermos a palavra de Deus. E cuidado com exatamente os museus. Porque o passado sempre atrapalha. Moisés e Zípora, rapidinho aqui. Moisés matou o egípcio. Contou para a esposa, com certeza. Depois a mulher teve raiva e passou no rosto. Sanguinário. Aí Moisés vai sozinho, sem a mulher. Vai exatamente até o Egito, tirar o povo do Egito, para levar ao deserto, onde Deus disse que ia falar com o povo. Então nós podemos ver que cuidado com o passado. Já que Deus esquece e não lembra mais, no sentido de atuar nele, mas esquece para que não venha atrapalhar o relacionamento dele com o homem, assim também nós devemos fazer um com o outro. Jamais passar em rosto aquilo que é passado. Perdoamos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E assim podemos ter uma vida perfeita em amor, perdoando uns aos outros. Meus amados irmãos, que Deus venha nos abençoar ricamente. Deixo a paz do Senhor a todos os amados irmãos. Fica com Deus, nos ajude, contribua com esse canal, apertando o like, se inscrevendo e compartilhando nas suas redes sociais. Deus abençoe, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.